Alguns minutos após Sônia e Bia subirem para conversar no quarto, e todos já estarem na sala conversando, o delegado Baruch chega na residência, encontra a família toda reunida, e ficou surpreso com a presença de Jeremy, e com cumprimentos de alegria, disse: Satisfação em revê-lo, meu amigo. O famosíssimo doutor. Após dizer e lembrar da história relacionada ao apelido, o delegado, perdendo a pose de durão, sorriu. Os pais de Bia também sorriram. Lizzie ficou sem entender e deu um sorriso amarelo. Jeremy, sorrindo como os demais, respondeu-lhe: Obrigado, meu amigo. A recíproca é verdadeira. Mas não entendi o tom que deste a doutor. Olha que o bullying de escola já ficou no passado. O delegado, prolongando o sorriso, replicou: Não acredito que você esqueceu. Ainda me deve uma revanche na partida de xadrez. Até lá, vou te chamar de doutor. Da última vez fui derrotado por ter bebido vinho oferecidos por seus pais, que tinham interesse na sua vitória. Aquela partida está sob júdice. Com um sorriso bem discreto, Jeremy contestou: Não vem com essa desculpa. Você perdeu e foi difícil derrotar o meu mestre. Já se passaram 20 e tantos anos, logo o direito de revanche estão prescritos. Mas, para provar que não foi sorte, darei essa oportunidade, pois, reconheço que o freguês tem sempre razão, meu amigo. Mas confessa, o azar naquele jogo trouxe-lhe sorte no amor, ou melhor, o vinho daquele jogo trouxe-lhe sorte grande. O delegado, sorrindo, completou: Muita sorte, meu amigo. Aquele dia foi incrível. Por conta do vinho que os seus pais indicaram, eu acabei bebendo mais que o acostumado. Matias, intervindo na conversa, replica: Sobre a nossa reunião daquele dia, acabei de ser informado por Berenice, que quase a perco. Berenice, em meio a sorrisos e gesticulando, diz: Vocês mandaram o meu marido, bem alegre e mais atrapalhado do que já era. Tomei um banho de vinho. Imagina chegar em casa com a blusa branca molhada de vinho tinto. Culpa de vocês. Se é para cobrar as dívidas do passado, vocês ainda me devem uma blusa. Homens reunidos diante de uma garrafa de vinho, é confusão certa. Após dar outra gargalhada, o delegado Baruch assegura: Acho que esse espertinho queria ver um show da gata da camisa molhada, mas usou vinho. Um show diferente e particular. Ele quase não bebeu muito naquele dia. Eu bebi muito mais. Berenice, concordando parcialmente, diz: Acho que ele se aproveitou de estar um pouquinho bêbado para pôr em prática o que tinha planejado, Baruch. Mas o plano do espertinho não deu certo. Acabou ficando só, pois, voltei para casa muito zangada e ainda tive de ouvir um sermão da minha mãe que me viu chegar. Mas depois sorri demais vendo o caso por outro ângulo com a minha amiga Marie de Luca. Foi engraçado. Ele, já um pouco balançado pela bebida, ainda me convenceu a dar um gole, do que ele considera o melhor vinho da cidade. Jeremy intercede defendendo o amigo Matias: Acho que ele não ficou sozinho não. Tenho que revelar que ele voltou para onde estávamos, e contou o ocorrido. E os meus pais o aconselharam. Pense nas lamentações e afirmações que perdeu a mulher da vida dele, e tome vinho para afogar as amarguras. Berenice, olhando carinhosamente para o marido, confessa: Fiquei sabendo desse fato, afinal de contas a minha amiga Marie me atualizou sobre tudo. Mas ele me disse que voltou para casa e não havia bebido. Baruch, sorrindo, concorda com o doutor, revelando: Verdade, meu amigo, por conta daquela choradeira, desconcentrei também e isso me fez perder aquela partida de xadrez para o meu aprendiz. Foi aí que percebi estar um pouco bebido. Então, em vez de dar uma carona, para minha esposa, até então amiga ainda, acabei sendo levado por ela. No caminho ela me interrogou de todas as formas. Acho que ela foi estratégica e esperou eu me embebedar. Mulheres! Todavia eu estava encorajado pelo vinho, confessei todas as minhas intenções para com ela. Pensa num soro da verdade. Ela me perguntava e eu respondia tudo, sem me controlar, mesmo estando consciente daquilo que falava. A minha esposa aproveitou a ocasião e fez um verdadeiro interrogatório. Mas, não me arrependo, no dia seguinte ela já me considerava o namorado dela. E estamos casados até hoje. Após rir bastante com a história de Baruch, Berenice comenta: Pense na resenha de vocês. Manuela não contou tudo, mas ela foi bem esperta. Eu fiquei me questionando por que não pensei nisso, naquele dia que o Matias chegou bebido. Teria descoberto todos os segredos dele. Mas depois nem precisou, ele contou tudo.
Matias, ainda sorrindo com a história, adverte o amigo Baruque. Não dê ideia, delegado, ainda tenho segredinhos que não contei, e ainda gosto de apreciar um bom vinho na companhia dela. Ela vai querer se aproveitar disso. Berenice, sorrindo e descontraída com a conversa, convida o amigo para participar de um jantar de confraternização. Meu amigo Baruque. À noite, após concluir o expediente, venha com a minha amiga Manuela para tomar um vinho e apreciar um churrasco. Vamos colocar a conversa em dia e aproveitar para confessar os segredos que ainda não foram revelados daquele dia. Vamos aproveitar a ocasião para celebrar a estada de Jeremy, pois não sabemos quando ele voltará. E abraçando seu esposo, passando a mão ao lado esquerdo, complementa. Meu amor, temos bastante vinho na adega. Hoje eu descubro os teus segredos, Matias. Me aguarde. O convite é aceito por Baruque e, em meio a gargalhadas de todos. Por ser alta, a gargalhada era ouvida por Bia, do seu quarto, enquanto ela falava com o noivo, que ficava incomodado. O som da gargalhada deles fazia Bia se desconcentrar da conversa com Sony, e querer saber o que tanto conversavam que era mais engraçado que o assunto do café da manhã. Assim que saiu do quarto, deixando Bia sentada à cabeceira da cama, Sony desceu e, próximo à sala, ouviu a sua futura sogra convidar o delegado Baruque para um jantar organizado para Jeremy. Contrariado com o que ouviu e pensando haver preferência pelo estranho, desceu as escadas com o semblante fechado. Porém, o distanciamento do genro com os sogros decorreu da frieza de Sony, que não gostava da forma simples como agiam. O pai de Bia, sendo educado ver Sony se aproximar, disse: Já vai, Sony? Estamos aguardando Bia para acompanhá-la até a delegacia de polícia para que o seu depoimento seja tomado. Quer nos acompanhar? Sony, mostrando-se indiferente ao sogro e a todos, respondeu tecnicamente: Infelizmente não poderei, pois os negócios são prioridades para quem deseja manter-se no topo do sucesso. Matias, para descontrair e evitar o mal-estar com a resposta fria, aproveita a ocasião para tirar onda das palavras do genro e fazer ele interagir. Você é o doutor aqui. Todos sorriram, menos Sony, que demonstrou incomodado com a brincadeira. Mantendo a frieza e balançando a cabeça em sinal de reprovação, falou sério e com clichês. Alguém tem que trabalhar nessa vida para manter os negócios em ordem. Falta de compromisso gera ruína. Em seguida dirigiu a Jeremy. Mais uma vez agradeço por ter livrado a minha noiva daquele malfeitor. Quando falou, dá uma puxada na palavra minha noiva, mostrando-se enciumado com a proximidade de Jeremy com a família dos pais da sua noiva, algo que ele, pela arrogância, privou-se de ter. Sony sempre foi formal quando se apresentava, inclusive exigia isso dos seus futuros sogros, achando que gracejos são distrações que não ajudam as pessoas a crescerem e representaria fraqueza mental. Jeremy, sendo uma pessoa de poucas palavras, e ignorando a provocação, respondeu: Fiz o que qualquer pessoa comum teria feito. Acredito que, tratando-se de você, teria feito melhor. Sony, percebendo que Jeremy foi bem formal e seco na resposta, interpretou a ação como provocadora e retrucou: Se eu tivesse lá, teria estrangulado esse homem com as mãos, sem piedade alguma. Uma mulher não pode ser tratada dessa forma. Repudio qualquer tipo de violência contra as mulheres, ainda mais essa brutalidade que esse maníaco fez. Enquanto Jeremy continuou olhando fixo sem desviar o olhar de Sony, Matias, Berenice, Lizzie e o delegado se entreolharam e permaneceram em silêncio. Então, Baruque, demonstrando que não gostou do comportamento agressivo e frio de Sony, censurou-lhe: Então não teria feito melhor, pois, agindo como disse, eu teria de prendê-lo. A legítima defesa não pode ser confundida com vingança cruel e exagerada, não podendo ser exercida com excesso. Reprimir uma injusta agressão tem que ser moderada e proporcional à força adversária. Cabe à polícia investigar e prender o infrator e à justiça condenar. Ninguém em sã consciência mata uma mosca com canhão, salvo o tolo. Sem ter resposta para contra-argumentar as explicações do delegado, Sony, envergonhado pela lição diplomática, saiu sem se despedir. Ainda sem compreender a forma agressiva como Sony falou, Baruque comenta: Esse menino mudou muito após a morte dos pais. Matias, extremamente envergonhado com o comportamento do futuro genro, e mostrando imenso descontentamento, revelou: Os pais dele eram tão diferentes e humildes. Ele herdou as ações dos pais na empresa e acredito que a responsabilidade vem fazendo ficar frio emocionalmente falando. Por um lado ficou um homem responsável, mas por outro lado uma pessoa fria. Não o vejo sorrir, apenas falando tecnicamente e de negócios. Sempre focado no trabalho e preocupado com resultados.
Ele se isolou de todos nós e, pela forma de falar, considera-se acima de todos. Acho que o excesso de trabalho tem privado ele de aproveitar melhor a vida. O amadurecimento precoce prejudicou. Acho que ele precisa parar de tomar uísque e passar a tomar um pouco do nosso vinho para melhorar. Todos estavam sérios, até Matias concluir com os gracejos comuns. Mas concordaram que deveria experimentar o vinho. Depois do inconveniente com Sony, Bia desceu, curiosa para saber o que eles falavam na sala. Após os formais cumprimentos, o delegado pediu que ela o acompanhasse até a delegacia de polícia, para tomar os depoimentos necessários que instruiria o processo de investigação. Ela seria ouvida como a vítima e Jeremy como testemunha ocular. Sabendo que Jeremy ia, concordou, sentindo-se mais segura. Ambos são ouvidos separadamente. Bia, após prestar o seu depoimento, retornou à sua casa com os pais e não acompanhou o depoimento de Jeremy. No seu depoimento, Jeremy entrega para o delegado a carteira de Clay e explica a conversa que teve com o meliante. A equipe de investigação deslocou-se até o local que aconteceu o fato criminoso e encontraram apenas a faca usada no ilícito, que ficou no local.